Olá, estamos ao vivo na Rede Pedagógica, a maior comunidade de aprendizagem em rede. A sua estação preferida, a sua estação de aprendizagem. Agora estamos dando início ao quarto dia de programação da 18ª semana Rede Pedagógica Educação Integral. E quem vem participar conosco hoje é uma pessoa muito especial, que vocês vão gostar muito de conhecer. Muitos já conhecem aqui de outras participações, mas para quem está chegando agora, eu tenho certeza que será uma grata surpresa, gente. A professora que vem participar conosco agora, ela é super antenada, ela é jovem, divertida e nós vamos falar sobre uma temática muito importante, que é a questão tecnológica, as tecnologias. Esse é o minicurso Educação Integral Digital. Como é que a gente faz uma educação integral com o auxílio da tecnologia, hein? E como é que a gente lida com os desafios que o uso da tecnologia nos impõe? É isso que nós vamos conversar agora com a professora Fabiane Gontijo. E como eu sei, né, gente, que a Fabiane é uma professora descolada, antenada, que gosta de games, eu preparei uma fantasia para essa live de hoje. Eu vim com um cosplay da Pink. Será que a prof. Fabiane conhece? Eu vou colocar ela aqui na nossa live. Assim que eu localizar um comentário dela aqui, aproveito para cumprimentar quem está chegando. Olá, boa noite, João, Maria, Dircélia, Ana Cleide, Leni, Márcia Gomes, Brena, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Olha, as inscrições continuam abertas, hein? É só acessar o site www.rpead.com.br para você garantir a sua inscrição na formação. Quero que vocês recebam a professora Fabiane com muitos emojis diferentes e coloridos. Quero ver qual vai ser o comentário mais criativo aqui na tela. Oi, Fabiane, tudo bem? Olá, tudo bem? Boa noite. Tá me ouvindo? Sim, estou ouvindo perfeitamente. Boa noite. Boa noite. Ah, gente, mas ela tá linda. Meu Deus. Ai, Eu adorei. fiquei muito feliz com a minha produção, mas eu confesso que quase antes de entrar ao vivo eu fiquei reflexiva, sabe? Ah, Eu tenho um filho de 12 anos, né? aham. Eu achei que eu tava arrasando, assim, eu tava muito, né, moderna, muito atual com a minha fantasia, minha caracterização. Mas sabe que ele tava me olhando atravessado? Do tipo, Ele, eu não sei não, hein? Eu acho que eu tava meio cringe. ele não reconheceu. Eu acho que não é muito a praia dele. Será que Ai, estão pra trás? a idade dele já passou um pouquinho mesmo, mas eu super reconheci. Adorei aqui esse cosplay. E você sabe o que representa esse cosplay, Érica? Então, esse da Pink que eu pesquisei, ele é um infantil do desenho My Little Pony. Isso, ele representa elemento de alegria. Tá tudo certo com esse momento. Isso é muito dessa cultura aí, eu acertei em cheio, porque é uma alegria ter você aqui com a gente. Obrigada. Alegria contar com a sua participação e contribuição aqui na 18ª Semana Rede Pedagógica. É um prazer estar aqui com vocês também, com um tema super pertinente para todos nós. A gente preparou aqui aulas bem bacana para vocês acompanharem, o pós também aqui a live, para vocês acessarem. Nós estamos abordando aqui um tema que fala sobre a educação integral dentro da esfera digital. E a gente tem aí assuntos bem recentes para a gente tratar aqui hoje, então é uma alegria muito grande participar mais uma vez aqui, contribuindo com o desenvolvimento, com o crescimento de todos os professores, todos nós estamos inseridos nessa formação contínua. É verdade. E, gente, olha, é um assunto que ele nunca deixa de ser tão atual.
né, falar de tecnologias. As tecnologias, elas, claro, né, vão avançando, se aperfeiçoando, vão mudando e elas estão sempre nos surpreendendo e alterando aí, né, a nossa convivência, o nosso estilo de vida, alterando as relações sociais. E nesse ano de 2025 em especial, a gente começou o ano, né, com uma bomba aí, né, Tá uma bom. polêmica, que foi a lei, né, que proibiu o uso do telefone celular na escola. Não é verdade, Fabiane? Você esperava que essa lei fosse sair assim tão Não, eu rapidamente? não esperava que sairia tão rápido, não. A gente viu o movimento de alguns estados já colocando alguns decretos, algumas normativas, né? Mas pegou todo mundo de muito surpreso, todos nós, todos os especialistas da área de educação e de tecnologia. E aí a gente tem aqui a restrição já entrando agora em vigor, né, para todos nós, já iniciando o ano letivo de fevereiro, sem a utilização em todos os espaços, a todo momento, os dispositivos, os celulares, mas olhando a parte também positiva, a gente precisa levar em consideração também alguns pontos positivos da lei, e claro que tem os contras também, e a gente, enquanto especialista, a gente tenta balizar, tenta equilibrar e tenta trazer a melhor estratégia para vocês que são professores e que estão dentro da sala de aula. Então, tem várias vertentes aqui para a gente tratar, Érica. É verdade. Olha, quando saiu, quando eu vi a manchete, eu falei, vixe, e agora o que que vai acontecer? A gente tem trabalhado, né, ao longo dos últimos anos, falando tanto na questão da educação digital, da educação midiática. Será que a gente vai andar para trás? E aí depois, a partir do momento, né, que passou o susto, que eu comecei a ler, eu fui tranquila. Mas eu Isso, sei que tem muita gente que continua opinando sem conhecimento da lei sem, propriamente dita. sem ler a Total. lei, né? Sem entender os pontos dessa lei. A gente pode esclarecer os pontos dessa lei, Fabiane, para que o pessoal não continue optando, principalmente nas redes Uhum, sociais, uhum. conversa entre amigos, né? Não continue opinando sem conhecimento da questão. Vamos sim. Vamos começar por aí. Eu estou com uma segunda tela olhando vocês também, olhando o chat, tá? Para tentar interagir com vocês. Mas o primeiro pilar importante dessa lei é que ela proíbe o uso de dispositivos eletrônicos dentro das escolas, tanto privadas quanto públicas, né? Particulares e públicas. Então, isso é importante deixar claro para vocês, desde a educação infantil até o médio, a gente deve assegurar que os alunos não utilizem os telefones celulares e outros aparelhos, até os relógios, os smarts, né? Os relógios inteligentes também eles estão proibidos, tudo que é portátil, incluindo os recreios, intervalos entre as aulas. E a gente tem aqui também algumas exceções preditivas, predefinidas para todos nós. Então, o uso do telefone, desse dispositivo, ele vai ser permitido em situações de emergência, para fins estritamente pedagógicos. Olha que interessante que está essa lei, nessa parte que fala sobre o uso estritamente pedagógico. E eu falo muito sobre isso, usar pedagogicamente, usar com a sua intencionalidade pedagógica, porque, querendo ou não, ele distrai o aluno, né? Ele está ali como detrator para esse aluno. E se ele não foi formado desde pequenininho ao uso correto, ele vai utilizar, e a gente sabe, a gente está dentro da sala de aula, então a lei vem trazendo isso para usar também e garantir a acessibilidade e a inclusão. Então, para atender as condições de saúde mental, essa lei ela vem para assegurar essa parte, essa promoção de saúde mental também. E a gente vai tentando, dentro dessa lei, entender as brechas que traz para a gente capacitar os profissionais que estão envolvidos dentro do ambiente escolar, sem deixar também, Érica, que é bem importante, eu vi alguns especialistas falando sobre isso em vários podcasts, em vários vídeos, que não deixar carga de responsabilidade para o professor.
a retirada desse celular para não uso pedagógico, ele não pode ficar ali com essa carga para o professor, que o professor ali dentro da sala de aula tem todo um planejamento a se cumprir. Então, o coordenador, o diretor e todos os atores que estão envolvidos dentro do ambiente escolar precisam começar a trabalhar com esses estudantes o porquê da retirada e quando vai ser utilizado. E você falou sobre educação midiática, eu sou uma formadora de educação midiática, faço parte hoje de um programa que é bem voltado e específico para a educação midiática, e a gente está o tempo todo tentando incluir isso no nosso dia a dia para os professores, para os estudantes, para que eles saibam que a cidadania ela permanece tanto no offline quanto no digital. E as pessoas esquecem que da mesma forma que eu me relaciono com as pessoas no offline, eu preciso me relacionar também no digital. Então, a mesma responsabilidade. E é claro que isso precisa ser desenvolvido. Então, ter esse espaço de acolhimento, as escolas deverão disponibilizar esses locais destinados tanto para recolher esses equipamentos e para retirada dos equipamentos quando necessário, mas principalmente para ter uma escuta ativa, um acolhimento, um direcionamento para os alunos, professores e também as famílias, né? Porque não adianta só proibir se eu não estou aqui como especialista, como educador, para direcionar e formar um cidadão ali consciente ao uso dessas tecnologias. Exatamente. É importante lembrar que, como se trata de uma lei federal, a escola não pode agir contrariamente à lei. Ela não pode infringir a legislação. A escola não pode, por exemplo, na autonomia do seu projeto pedagógico, agora decidir que, por exemplo, é permitido na hora do intervalo, porque na lei já está posto que não será permitida a utilização na hora do intervalo. Então, veja bem, a escola pode, Fabiane, criar algumas regrinhas adicionais, não pode? Pode sim. Ela vai entendendo ali dentro da sua comunidade educativa, a comunidade que está ali com ela, quais são os combinados, né, gente? A gente precisa fazer os combinados, a gente precisa, desde a educação infantil, a gente já faz dentro da sala de aula o horário de ter uma conversa, uma brincadeira. Então, vai criando os combinados, a hora de sair da sala, a hora de ir para o recreio. Tudo é combinado e desde a educação infantil até o ensino médio, se a gente acorda e está posto para eles e a gente está abrindo esse espaço de escuta ativa, de desenvolvimento, a escola vai criando essa parte, né, essa particularidade de combinados e de acordos. Importante trazer para vocês que muitas escolas já estavam nesse movimento. Então, a gente tem aí uma comunidade mais ativa e que já passou pelo que eu, Fabiane, não passei, que é a retirada desse celular em ambientes de convivência. E nós que somos educadores, a gente sabe que a criança, se ela não é posta às brincadeiras, às atividades mais colaborativas, mais mão na massa, mais participativa, se ele tem um celular em mãos, ele vai ficar restritamente ali dentro desse mundo digital, porque ele não está formado para entender que aquele momento é o momento dele ter o prazer de brincar com as crianças e ter esse movimento mais colaborativo. Mas a escola consegue, sim, direcionar a sua comunidade educativa e ir formando esse cidadão para esse movimento também. Exatamente. Então, os professores também precisam ter clareza, né, de que isso precisa ser uma conduta da comunidade escolar e não vilanizar o educador em sala de aula, sendo ele o responsável por fiscalizar se estão ou não utilizando o celular. Para a gente não incorrer também, gente, nessa disputa entre professores. Ah, professor da matéria tal é bonzinho, na sala dele eu posso usar, mas o professor de outra matéria não deixa. Então, olha, tem que ser um projeto coletivo da escola, o trabalho tem que ser coletivo. E é claro que a gente pode mudar a dinâmica, né, de trabalho ao longo da vida que foi experimentando o que está funcionando e o que não está funcionando. Perfeito. A gente
sabe, né, Fabiane, que as primeiras semanas serão as piores, porque são adaptativas de uma nova realidade, e é também quando eles voltam das férias, e nas férias eles ficaram totalmente imersos na tecnologia, não é? Exato. E é uma geração, a gente vai falar sobre gerações também dentro das aulas, né, que a gente está disponibilizando para vocês, mas é uma geração que já nasceu imersivos à tecnologia. O dispositivo móvel acaba sendo uma extensão da sua mão. E a nós também, né, adultos, nós estamos aqui utilizando todo tipo de tecnologia para transmitir essa aula para vocês. Então, apenas restringir e eles voltarem dessa forma de proibir sem formar, vai ser um pouco mais doloroso nesse início, até a conscientização. E até esse aluno também entender uma dinâmica pedagógica para o uso dos dispositivos móveis, né? E nós somos o exemplo para eles entenderem como funciona o dispositivo móvel fora de uns vídeos que eles acompanham no TikTok, fora das mensagens instantâneas para conversar com um amigo, entrar também em servidores de jogos. Então, eles estão atribuindo a tecnologia ao momento de diversão, ao entretenimento. E nós, educadores, vamos cada vez mais fortalecer o uso pedagógico, né? Estudar criativamente, estudar interativamente, faz total sentido para essa geração. E eu acredito muito que essa lei veio justamente porque perde-se o controle, né? E a gente sabe também que a lei, a gente tem outras leis que acaba doendo um pouco mais no sentido de retirada, mas acaba sendo necessário em alguns momentos, principalmente quando nós, adultos, não estamos sabendo também sair deste contexto digital. Então, acaba misturando o digital com o offline, eu chamo de offline, mas é o presencial. Então, é importante que a gente acolha, faça o plano estratégico da escola, revisite o plano estratégico da escola, coloque os atores que vão participar desse plano estratégico de retirada dos celulares do ambiente escolar. Eu acredito até que com os maiores, né, Fundamental 2 e ensino médio, é importante a leitura da letra da lei, né, para que eles tenham a interpretação. Nesse momento, a gente pode discutir também, né, de que maneira a lei ela cumpre com um papel social, se ela atende a uma demanda da sociedade, por quê, né? O que deu origem a isso, quais são as consequências. A gente pode fazer disso um exercício, né, de cidadania, de democracia, para a gente discutir toda essa questão. Importante também, né, Fabiane, que o professor, na medida em que ele é exemplo, que ele é um influenciador na sua sala de aula, que ele também não faça uso do celular, não é? Exato. E nós somos os exemplos, né? O exemplo para esse aluno somos nós. É a mesma coisa quando a gente está convivendo dentro de casa com os nossos filhos, com sobrinhos, com crianças. Se eu estou proibindo, se eu não coloco tempo de tela, se eu não faço os acordos, ele vai ficar imerso o tempo todo, né? E aí a gente precisa tirar dessa lei não somente os contras, os problemas que nós vamos enfrentar, porque a gente vai ter que cumprir dentro do ambiente escolar. Mas eu preciso entender também quais são os prós. O ambiente vai ser mais focado no aprendizado, vai reduzir as distrações. Eu indiquei, se não me engano, na aula, mas eu indico um documentário que ele está disponível dentro do YouTube, que ele é bem pertinente, que ele traz os alunos dando o depoimento deles, de como eles utilizam esse celular dentro da sala de aula, mesmo que a escola esteja proibindo. Então, de qualquer forma, se eu não formar esse aluno, ele não vai, em algum momento, ele vai infringir de alguma forma, né? Então, o ambiente vai ficar mais focado, nós vamos ter uma promoção de saúde mental. Eu mesma, como especialista de tecnologia educacional, eu tenho um dia que eu utilizo menos as redes sociais, que eu utilizo menos o WhatsApp, eu demoro um tempo maior para fazer a leitura porque eu preciso me desconectar.
eu preciso estar inserido em outros desenvolvimentos, em outras ferramentas, no meu trabalho, numa leitura, acompanhando o meu filho em alguma atividade. Então, isso serve para nós também, adultos, né? E a gente vai ter um estímulo de interação social mais focado para essas crianças, porque a gente vai dentro do ambiente escolar que não está proibido dentro do recreio, e a gente vê as crianças ali dentro do celular e o recreio passando, sem fazer as atividades ali propostas e a interação proposta para essas crianças e que é importante para todos nós enquanto pessoas, né? E a exceção que eu falei para vocês de acessibilidade e o uso supervisionado é importante que todos nós façamos essa leitura e entenda dentro do ambiente como que a gente vai tratar isso no nosso planejamento escolar. Exatamente. Nós vamos experimentar aí novos comportamentos, emoções, né? A gente pode sentir que os alunos estão mais ansiosos, alguns podem até ficar agressivos, mal-humorados. A gente tem que se preparar para isso, né? Alguns que são retraídos, mais retraídos, outros mais animados. Importante também o educador pensar, né, Fabiane, que já que nesse intervalo eles não estarão mais ancorados em seus aparelhos celulares, que a escola tenha uma proposta para o próprio, ao invés de deixá-los ali como zumbis, né? Exato, perfeito. E eles vão procurar isso, eles vão ter esse sentimento e essa ansiedade e o ócio, né? E a gente sabe que o ócio é necessário, ele é criativo, mas se eu não tenho ali nada, se eu não conseguir identificar, que a gente direcione, depois eles vão também buscar as próprias brincadeiras, as próprias atividades, eles vão entender que aquele momento ali vai passar mais rápido, porque eles estão envolvidos nas atividades propostas na escola, mas no início tudo vai ser mais doloroso para todos nós. Não vai ser um momento assim que a gente vai falar que agora vai ser simples, é só retirar. E tem escolas que vai conseguir implementar mais rápido, que esse aluno não leve, e ele tem essa possibilidade de não levar, né, gente, esse dispositivo para dentro do ambiente escolar, mas a gente vai ter muitas escolas levando, muitos alunos levando para o ambiente escolar, e como que a gente vai reter esse celular, e como que a gente vai controlar. Então, vai ser um pouco mais doloroso esse início. Sim, é uma reflexão que pode ser proposta, né, ao longo dessas semanas, o aluno verificar, né, como que ele se sente no dia que ele leva, mas não pode usar. Como que se sente no dia que ele não leva? A gente pode até combinar uma experiência, né, gente? Olha, hoje vamos todos trouxeram e não vamos usar. Amanhã vamos fazer um combinado, vamos experimentar não trazer. E a gente pode relatar essa experiência, como que a gente se sentiu em ambas as situações. Existem estudos, né, que mostram que a proximidade, a disponibilidade do aparelho causa ansiedade, porque eu sei que o aparelho está ali, eu quero pegar e eu quero usar. Inclusive, as notificações causam isso também. Inclusive, né? Para quem estuda para concurso público, muitas das vezes, né, eles recomendam que a pessoa desligue o celular, não mantenha a limitação, é maior. Desliga o celular e coloque em outro cômodo da casa, dentro de uma gaveta, dentro de uma caixa. Porque distrai. Acesso mais distante, para que fique um pouco mais fácil resistir à tentação, sabe? Ô, Érica, eu só queria voltar aqui no nome do documentário, que é uma indicação muito legal para todo mundo assistir. O nome dele é O Uso do Celular nas Escolas. Ele foi feito, né? Produzido pela Rádio e TV Justiça. Então, é bem bacana da gente olhar outras escolas experimentando já essa proibição. E também tem relatos não só dos estudantes, mas das famílias, porque a gente vai ter que entrar em comum acordo e trabalhar conjuntamente. Não adianta só a escola, o ambiente escolar proibir, sendo que em casa é livre e o pai e a mãe ou o responsável ali não está cuidando disso também, né? Direcionando o tempo de tela para essa criança. E aí eles
entra em conflito, tanto a escola quanto as famílias. Então, é importante que a gente também busque essa informação. E você falou sobre entender como as crianças vão comportar utilizando ou não a tecnologia. Isso vai trazer muitos dados para nós, enquanto educadores, até mesmo para a gente trazer mais informação, saber como atuar em determinadas situações, porque quando a gente lê a lei e vai estudar a lei, eu sinto falta de dados concretos, né? Eu sei que na lei ele está falando de um estudo de 2023, mas é importante, e fala sobre saúde mental, e principalmente pós-pandemia, mas é importante que a gente gere mais dados e entenda como vai ser daqui para frente com a implementação dessa lei. Exatamente. Eu estava pensando, né, se eu estivesse na coordenação de uma escola, o que eu poderia propor de diferente, né, para essa acolhida dos alunos nessa circunstância, que para eles realmente a princípio vai ser bastante incômoda. Eu tenho filhos adolescentes, né? E principalmente o do ensino médio, além do celular, ele está sempre acompanhado dos fones de ouvido. Mas eles também vão ter que abrir mão, né? E eu vejo que eles têm uma relação muito forte com a música, com o que eles gostam de ouvir. E às vezes até estudam ouvindo. Então, olha, gente, uma sugestão que eu tenho para vocês, professores, e eu acho que dá para aplicar também no ensino fundamental, é criar uma playlist junto com os alunos, músicas que eles gostam de ouvir e reproduzir em momentos em que eles possam fazer uma atividade ouvindo música ou até no intervalo, que seja uma playlist coletiva. Olha só, faz uma votação, cada sala legal. 3 músicas e aí toca todas aquelas músicas no intervalo. Eu acho que vai ser uma maneira de criar um acolhimento menos doloroso aí. Menos doloroso. Fazer com que eles participem, né, Érica? Isso é uma sugestão muito bacana. Ouvir, né? Então, não. E aí nós vamos ter conflitos geracionais. Exato. E a gente já tem esse conflito de gerações, a gente já convive com várias gerações, a gente tem aqui a necessidade e a importância de entender como cada geração se comporta, como cada geração aprende, como cada geração utiliza as tecnologias, né? Eu não estudo ouvindo música, eu me distraio muito, muito fácil. Então, eu sei que eu preciso ainda de um caderninho aqui do meu lado para fazer as anotações, mas eu tenho colegas que são de outras gerações que já conseguem usar o Google Keep ou um planner digital para tudo, mas eu tenho a necessidade do meu cérebro anotar, ler o que eu anotei. Então, esse conflito e essa necessidade de entender como essa geração se comporta, ele reflete também no nosso planejamento. Exatamente. Inclusive, comentaram aqui, vamos trazer de volta a rádio escolar. Mas aí vai ter que dar outro nome, hein? Vai ser o Spotify escolar. Vai ter que ser outro nome, né? As crianças e os jovens hoje não escutam rádio. Esse termo para eles é bem diferente. Né? Eu estava lembrando aqui, né, Fabiane, da questão das gerações, até porque a gente quer falar também. E aí eu fui enquadrando as pessoas da minha família nas gerações. Sabe, assim, fui olhando aquela linha, né, das gerações, Baby Boomer, geração X, Millennium e etc. E fui encaixando as pessoas da minha família na geração. E é tão engraçado como dá certinho, né? Lembrei da minha avó, que já faleceu, e ela era muito apegada com rádio. Fabiane, mas era muito apegada. Todo dia tinha que ligar o rádio. E assim, ela tinha uma relação muito afetiva com as pessoas que falavam, né? E aí a minha avó era da geração gloriosa, né? Já é anterior ali. A silenciosa. Como? Silenciosa. Ah, sim. Silenciosa. Bom, os estudos estão apontando como silenciosa. Por quê?
são os nascidos de 1928 até 1945, porque o foco deles é esse tradicional, né? E se a gente for falar no desafio, Não, a dela é de eles. Ah, 20, então é a oitava, né? é antes ainda. E a minha mãe, ela é muito apegada com televisão. A televisão tem que estar ligada. Ela não precisa estar assistindo, tá? Tem que estar ligada e muitas das vezes, sim, Olha só. hábito, mas ela dorme com a televisão ligada. Aí, veja Olha. que engraçado, né? Eu apegada no celular, mas ainda com um pezinho no computador de mesa, porque eu só o celular não me satisfaz. E meus filhos, só o celular já Só basta, o celular, não precisa de mais nada. desktop. Em todas as gerações estamos lá, nós coladinhos com o que há de mais moderno, não é? Exato, a gente vai se apegando ao que está ali de inovação ou de tecnologia, querendo ou não, é uma tecnologia, né? Então a gente se apega. Os nossos hoje, eles se apegam ao dispositivo. E a sua avó, como você falou, era o rádio e a sua mãe a televisão, né? E como as gerações anteriores têm dificuldade de se atualizar e de entender. Recentemente eu vi um vídeo que acabou viralizando, virou um meme, de um casalzinho, de senhor, uma senhora e uma senhora de 80 anos, ouvindo a Alexia pela primeira vez. E eles ficaram assustados e queriam sair de dentro do quarto porque a filha deu um comando para a Alexia fechar a cortina. E eles estranharam, se sentiram assim, inseguros. Como assim? Quem está dando esse comando? Quem está fechando essa cortina? Então há esse conflito. É importante que a gente também entenda que essa geração vai conflitar também com o posicionamento de proibição e as gerações vão sendo cada vez mais renovadas. Então, se a gente for falar que você falou sobre a geração da sua vozinha, eu nem tinha colocado ela aqui no meu estudo, mas eu vou colocar, mas a gente tem aí são 7 gerações que são tratadas dentro dos estudos, né? É a geração silenciosa, a geração baby boomers, a geração X, a geração Y, a Z, a alfa, e a que está entrando agora a partir de 2025, que é a beta. Então, há esse conflito. Ao mesmo tempo que tem uma geração que vai ser altamente tecnológica entrando agora a partir de 2025, nós estamos proibindo o uso de tecnologia, né? Então, como que a gente vai correlacionar essas duas situações? Então, é importante a gente entender o funcionamento de cada uma delas. Mas você sabe que essa questão da proibição, a gente está experimentando agora na legislação, mas culturalmente ela já existia, né? Como eu te disse, a minha avó era muito apegada ao rádio, mas ela falava tão mal da televisão. Gente, hoje É, eu ri tanto lembrando disso, porque ela falava que a gente não podia ficar tempo na frente da televisão, porque a televisão isso, a televisão aquilo, e ela também muito religiosa, né? Então tinha também religiosos na fala dela, mas o rádio estava sempre ligado. Então eu fico imaginando, né, se eu pudesse visualizar a minha bisavó chamando a atenção dela com aquele rádio sempre na orelha, sabe? E com certeza. então a gente tem essa tendência de achar que com a gente está tudo certo, mas Não, mas a proibição sempre existiu, isso é verdade. fica vilanizando, né, a tecnologia. Eu uso muito computador e celular, principalmente para trabalhar. Mas quando meus filhos estão conectados, nossa, vocês não deveriam estar fazendo isso. Então, a gente também precisa refletir se a gente não está tendo um olhar enviesado para todas as coisas, não é? Isso é verdade, é um posicionamento que faz muito sentido, sabe, Érica? Eu acho que tudo em excesso, independente se há proibição ou não, independente da idade, o excesso faz mal. Se a gente tem o excesso na nossa alimentação, nos condimentos, a gente vai ter um problema de saúde no futuro. Então, a gente precisa cuidar dos excessos. E por que a gente também não cuida dos excessos da tecnologia? Eu recentemente, 2024, nós tivemos a eleição, todo ano tem, né? Mas a eleição do termo mais utilizado, no sentido assim, ele
teve mais voz, infelizmente foi o termo que trouxe esse olhar para o cérebro apodrecido. O nome do termo é brain rot. Ele é um termo que traz essa contextualização do excessivo. Tudo que é excessivo, ele vai trazer algum tipo de dano, né? Então, a tecnologia, qualquer coisa, então, o vilanizar faz parte da nossa, do nosso embate, né, enquanto ser humano. A gente tem um embate no primeiro momento, depois as coisas vão se assentando e a gente vai entendendo que faz parte a proibição e a gente vai também nos posicionando melhor, instruindo melhor e utilizando melhor qualquer situação que venha acontecer dentro do nosso cotidiano. É isso mesmo, gente. Inclusive, a gente já colocou no curso um texto sobre essa palavra do ano, né? Brain rot. Quem ainda Bacana. leu, gente, tem um texto na plataforma, no primeiro dia de programa. Legal. A gente conversou com a professora Viviane Louro, né, a respeito disso, de neurociência. Então, quem não leu ainda pode ler, tem a referência lá no curso. Nós vamos inserir também no curso esse documentário que a professora Fabiane comentou a respeito do uso do celular nas escolas, que foi realizado pela TV Justiça. Encontrar muitos outros materiais complementares lá na plataforma. Para isso, eu gostaria de reforçar que é importante que vocês façam a inscrição na formação. O site é www.rpead.com.br. É nesse mesmo endereço que você acessa o curso completo e garante a sua certificação. Nós estamos aqui com a professora Fabiane Gontijo. Essa é a primeira live aula do minicurso Educação Integral Digital. Estamos falando aí da educação integral na era digital, né? Em parceria com as tecnologias, né? Em parceria, com as tecnologias, utilizando as tecnologias de forma saudável para promover qualidade de vida, avanços do conhecimento e buscando sempre bem-estar. É por isso que a gente está conversando também sobre saúde mental e outras questões que vão fazer parte aí do nosso cotidiano, principalmente nesse ano de 2025. A professora Fabiane falou também a respeito das gerações e vocês vão ver mais sobre isso no vídeo que ela gravou para vocês daqui a pouquinho. Fabiane, eu queria aproveitar, né, que você também é uma multiplicadora do programa Educamídia, né? Eu fui lá, Fabiane, depois que eu vi no seu perfil, é que eu fui lá conhecer o programa, aí fiz o curso também, fiquei muito feliz porque na mesma época eu acabei conhecendo a Patrícia aqui no Senado e ela participou com a gente da última semana Rede Pedagógica, né? A anterior, a 17ª, que teve como tema Cidadania na Escola. A gente estava falando de educação política e não podia deixar de falar, né, sobre a educação midiática. E como tem muita gente que está chegando agora e está participando dessa formação Rede Pedagógica pela primeira vez, eu gostaria que você trouxesse essa pauta também, que você fizesse uma definição do que é a educação midiática e por que é importante a gente ter a perspectiva da educação midiática para promover uma educação verdadeiramente integral. Perfeito. Eu tenho uma honra de ser um dos facilitadores desse programa. Me certifiquei em 2019, então, e aí os certificados têm a possibilidade de certificar outros educadores no Brasil todo. Então, é um programa que era presencial e depois ficou online e a gente conseguiu atingir mais pessoas no Brasil. Então, não são somente pessoas que trabalham na educação, então nós já tivemos participantes de outras áreas também, mas a educação midiática, eu estou até com o material aqui em mãos, porque eu utilizo praticamente para todas as formações, porque não tem como falar do digital, falar do desenvolvimento integral, ético dos nossos estudantes, sem falar da educação midiática. E esse material que eu vou mostrar aqui para vocês, ele fica disponível no site do Educamídia de forma gratuita. O projeto é gratuito também, justamente para a gente trabalhar essa vertente da educação midiática, mas é justamente para expandir
a utilização, a formação de um cidadão crítico ao uso e à leitura, ao recebimento das informações em todas as suas dimensões. Então, quando a gente passa por um programa de educação midiática, a gente tem alguns eixos sendo trabalhado para formar esse cidadão de forma mais crítica, que ele saiba transitar nesse mundo tanto virtual, de informação, mas de utilização de ferramentas digitais de forma ética e um cidadão mais crítico mesmo. Então, a gente tem aqui o trabalho de desenvolvimento do século XXI, os desafios do século XXI. A gente trabalha, de fato, para entender se esse estudante, se ele é, de fato, nativo ou não digitalmente, se a gente confunde esses termos. A parte de letramento digital, que é super importante para todos nós hoje, e há um projeto que se chama 60 Mais, para formar as pessoas 60 mais ao uso desse letramento digital e das ferramentas digitais, das redes sociais, porque a gente dissemina muita desinformação o tempo todo, né? Se a gente não checa essa informação, então ele vai tentando abarcar todos esses eixos na formação de pessoas e de profissionais da área da educação ou não ao letramento digital. Exatamente. Olha, a gente vai inserir, assim como a gente fez na trilha de aprendizagem da Semana Rede Pedagógica anterior, a gente vai inserir para vocês os materiais de educação midiática referenciados todos ali no site do Educamídia, para que vocês possam conhecer o projeto, possam saber mais também, tá? Possam fazer a leitura desse guia, que é realmente um material sensacional, e adotar essa perspectiva de educação midiática no seu planejamento. Eu acredito que muitos de vocês já o façam até sem saber, outros já o fazem intencionalmente, mas eu acredito que devemos ter educadores que ainda não trabalham nessa perspectiva. E é muito importante. Tem também, gente, tudo a ver com o que aconteceu aqui ontem, na live aula do Edivaldo com o professor Frederico Bertolini, onde eles conversaram sobre a educação integral comunitária, né? Onde eles falaram de formação política, democracia, né? Inclusive enfatizando que a democracia é o único regime que promove uma sociedade onde nós temos direitos. E é por isso que a gente defende tanto a democracia, né? Não há como ser um educador e não estar em defesa a favor da democracia, porque a educação ela só se realiza em um ambiente democrático, a educação integral, então, também, né? Só se realiza num ambiente democrático, com oportunidades para todos, considerando também as especificidades de todos. Eu quero aproveitar a presença aqui da Fabiane, fazer uma pergunta diferente, mas é porque eu sei, gente, que ela tá ligada em tudo que acontece. Ela viaja muito, ela é uma professora que vive em ponte aérea, viaja no Brasil, para o exterior. Então, assim, eu queria que ela contasse pra gente o que que tem aí de mais novo, de mais diferente em termos de ferramentas, softwares, sites, ou até mesmo metodologias, para que a gente possa pesquisar, ler a respeito e incorporar isso nas nossas aulas aí no ano de 2025. Queria que você fizesse um clipping, Fabiane, aí das novidades do mundo da tecnologia educacional. Claro, a gente está num ano propício a entender cada vez mais sobre a inteligência artificial e principalmente para nós educadores e aí falando de produto, de material didático, de ferramenta para a sala de aula, para a parte de gestão também das escolas, as inteligências artificiais generativas, né? Que são as ferramentas que vão proporcionar que nós façamos uma criação, né? Ou seja, eu vou produzir digitalmente, eu vou produzir um vídeo, eu vou produzir um planejamento, eu vou produzir estratégias metodológicas.
Então, a inteligência artificial generativa é o que estará e que está no nosso cenário educacional de forma muito ampla e nós, cada vez mais, entendendo e absorvendo como essas inteligências artificiais poderão e podem nos apoiar de forma muito direcionada, tanto para ferramentas ao nosso uso, para desenvolvimento, mas também para apoio aos nossos estudantes, pensando aí no desenvolvimento mais integral, no desenvolvimento mais personalizado. A gente fala tanto desse termo personalizado e a gente fala há muito tempo, mas a gente não consegue personalizar a nossa aula, 25 tipos de personalização, pensando em 25 alunos dentro da sala de aula. Então, a ferramenta, essas inteligências artificiais, elas estão vindo para apoiar e para ancorar a nossa sala de aula. Então, se eu tiver que indicar alguma coisa para vocês de estudo e de desenvolvimento, eu peço para vocês entenderem mais sobre o que é inteligência artificial generativa, entendam quais são as ferramentas que estão vindo aqui para a nossa área educacional. E, se não me engano, na aula 1 ou foi na aula 2, não me recordo aqui agora, mas eu coloquei até um material que está disponível para vocês sobre quais ferramentas e quais campos de desenvolvimento ela vai trazer e proporcionar para todos vocês. Então, eu acredito que esse ano é o ano da inteligência artificial em todas as esferas. Excelente. Lembrando que o bom professor não tem medo da tecnologia e tem total consciência de que não será substituído por ela. Perfeito. Né? Tecnologia e que até a própria inteligência artificial é uma ferramenta, é um instrumento que pode potencializar o trabalho do educador. A menos que você seja um mau educador. Se você é um péssimo professor, você pode ser substituído tranquilamente por inteligência artificial. Eu sempre falo isso. Se você é um professor reprodutivista, que só copia e cola, que dá sempre a mesma aula, realmente os seus dias estão contados. A gente pode substituir esse professor por IA assim. Agora, se o professor está em constante aperfeiçoamento, e eu acredito que todos que estão aqui assistindo a essa live sejam professores que estão em desenvolvimento contínuo, buscando conhecimento, usando a criatividade para elaborar propostas de atividades relacionadas às necessidades dos seus alunos, então a gente não precisa ter medo da inteligência artificial, não. A gente tem mais é que se apropriar dela para fazer bom uso. A gente sabe, né, Fabiane, que nos últimos tempos se popularizou muito uma ferramenta que é o ChatGPT, né? Foi aquele auê quando foi lançado. Todo mundo, de alguma maneira, já foi lá e experimentou. Quem não foi já deveria ter ido, né? Mas depois desse boom de chat GPT, já apareceu tanta coisa, né? A gente a gente já tem várias ferramentas tão boas quanto. E é importante que a gente saiba que cada uma dessas ferramentas de IA generativa, e o GPT é uma IA generativa, uma inteligência artificial generativa, porque ela gera alguma coisa para vocês, por isso que ela tem esse termo, está ancorada neste termo, mas a gente tem outras, a gente tem o Copilot da Microsoft, a gente tem o Gemini do Google, e que cada uma delas tem uma forma de trazer esse conteúdo para vocês. O que vai comandar cada uma dessas ferramentas é o prompt, é o comando que nós vamos dar. Então, quando a Érica fala, olha, não vai ser substituído, não substitui o professor, justamente porque a parte de direcionamento, de prompt, de comando, ela depende da qualidade do que a gente está escrevendo. Então, ela vai trazer, ela vai devolver ou um texto, uma correção, um planejamento de acordo com o que você está comandando ela. Ela necessita desse comando. Então, qualquer uma dessas ferramentas que vocês encontrem, até mesmo para apoiar o planejamento, ela vai produzir para vocês e só vai produzir de acordo com o que vocês esperam, o que vocês estarão ali dando de comando. Então, é importante que vocês também entendam que para qualquer IA generativa, ela precisa ter um comando e vocês precisam cada vez mais entender
a estrutura desse comando para que ela apoie vocês no dia a dia enquanto educadores. E é importante, e aí daria uma outra aula aqui para vocês, entender que a qualquer IA generativa, ela pode alucinar. Então, muitas vezes, eu vou encontrar ali informações que não condiz com a realidade, informações que ela gerou, então não é verídico, não é verdade. Então, como que eu vou checar essa informação e como eu vou saber que ela está alucinando? Então, eu preciso abrir um outro chat e iniciar tudo novamente, porque ela começa a trazer informações de forma desconexa, né? Então, isso depende de nós, da nossa criticidade e de como a gente está entendendo que essa informação está vindo para todos nós. Mas existem várias ferramentas que estão sendo vinculadas de forma gratuita, de forma paga, junto com o material, ou nas grandes empresas de tecnologias. Então, estão todos desenvolvendo novas ferramentas e nós vamos entendendo qual que vai dar mais aderência ao meu contexto enquanto professor. Viu, gente, como é bom conversar com quem está na crista da onda, quem está na vanguarda? Eu já sabia que a inteligência artificial errava. Agora, eu nunca tinha ouvido falar que ela pode alucinar. Ela alucina. Ela alucina e tem vários... Eu vou pegando vários exemplos que ela vai alucinando comigo e vou colocando para os professores, nas minhas palestras, nas formações, nas comunidades, porque eu vou participando de muitas comunidades, justamente para as pessoas saberem identificar e saberem entender que para ela gerar um conteúdo, obrigatoriamente precisa do meu comando, precisa do meu olhar, do meu senso crítico, do meu conhecimento, de fontes concretas, e toda a inteligência artificial, ela vai trazer em algum momento algum tipo de alucinação. Olha só, gente, não tá fácil para ninguém, nem para inteligência artificial. A inteligência artificial. Olha, eu confesso que eu ainda uso pouco inteligência artificial nas minhas produções, mas eu fiquei encantada recentemente com o Gemini. Eu achei ele muito didático, muito professorinho, né? Muito pedagógico. Ele responde tudo fofinho, formatadinho. É muito professor. Ele é muito professorzinho. E ele sempre está sugerindo ganchos para você continuar a pesquisa ou para você checar a informação. Eu achei a linguagem muito didática. Muito bacana. Ele traz um botão específico para checar a informação. E isso, para nós, enquanto educadores, todas as profissões, é importante que a gente faça essa checagem e ele traz outras possibilidades para que a gente possa extrapolar o conhecimento, entrar naquela informação e fazer essa checagem, observar se é uma fonte segura. É importante que as ferramentas também preparem esse ambiente para o nosso uso, né? E não deixar a responsabilidade somente para o usuário. Exatamente. Essa é a professora Fabiane Gontijo e esse é o mini curso Educação Integral Digital. Nós estamos chegando ao final do nosso primeiro momento online, nossa primeira live aula. Nós teremos daqui a pouquinho um intervalo, vamos convidá-los a assistir uma videoaula que a professora gravou e estará sendo disponibilizada no YouTube da Rede Pedagógica e depois a gente retorna aqui ao vivo para uma segunda live aula em que a Fabiane estará acompanhada do Edivaldo, para que vocês possam continuar conversando aí sobre tecnologias, né, sobre as gerações, sobre inteligência artificial e tudo mais que você quiser e que você, telespectador, mandar. Então, é muito importante que você participe na próxima live, principalmente que você faça perguntas e proponha tópicos para a discussão, para que você nos ajude a construir o conhecimento que está sendo elaborado, né, que está sendo gerado aqui nessa semana Rede Pedagógica. Tudo que foi citado vai ser lançado lá na plataforma para vocês, como material complementar, links para pesquisa, para que vocês possam se aprofundar nesse assunto, para que vocês possam visualizar esses exemplos que a professora Fabiane trouxe. Professora Fabiane, eu quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui com a gente. Quero te convidar para uma foto.
poder registrar esse momento, Claro. todo mundo marque o Instagram da Rede Pedagógica nos stories ao compartilhar essa imagem e marque o seu Instagram também. Você pode dizer pra gente o teu Instagram? Posso sim. Quando vocês forem me buscar dentro do Instagram, é fabi.gontijo. É um Instagram aberto, então não precisa solicitar para seguir. Então sejam muito bem-vindos. Ali eu compartilho materiais, textos, as ações que eu faço nas escolas. Então sejam muito bem-vindos. É fabi.gontijo. Tá certo, então vamos aqui para nossa foto Vamos! registro de hoje, né? Todo mundo vai compartilhar esse print nos stories, vai marcar a rede pedagógica, porque eu também quero ver e curtir. Marcar a professora Fabi.Gontijo. Vamos lá? Isso mesmo. Sorria. Vamos. Pronto, olha, quem não fazer o print se prepara, vai ter só mais uma chance. Vamos lá? Mais Vamos. uma vez. Olha o passarinho. Pessoal, na hora de postar, sejam criativos. Vamos utilizar aí todos os recursos que essa ferramenta disponibiliza. Você pode colocar uma música legal, GIFs animados, você pode escrever uma mensagem para mim, para a professora Fabi. A gente vai curtir todos os stories de vocês, tá bem? Perfeito. Obrigada, viu, Érica? Obrigada, gente, pela participação e até a aula 2, hein? Até a aula 2. Até mais. Até mais. Tchau. Pessoal, essa foi a prof. Fabi Gontijo no Instagram, né? Nós estamos aqui encerrando essa primeira live aula e temos agora um intervalo. E nesse intervalo, você está autorizado a utilizar o seu celular, tá bom? Nesse intervalo, a gente vai lá para o canal da Rede Pedagógica no YouTube. Nós vamos assistir a primeira de 2 videoaulas que a professora Fabiane Gontijo gravou para gente, falando sobre essa temática da educação integral digital. O vídeo está sensacional, tem muitas informações que não foram postas aqui nessa live, tá? Tem o detalhamento também de outras coisas que discutimos aqui. Vale super a pena assistir. Quando você chegar no canal da Rede Pedagógica no YouTube, inscreva-se no canal, clica lá no sininho para ativar as notificações e não deixe de curtir o vídeo e de deixar o seu comentário. A gente te convida também a compartilhar o link da videoaula da professora Fabiane nos seus grupos de contato e amigos no WhatsApp, né? Principalmente no grupo da sua escola, porque a gente está falando de uma questão que é muito importante, que vai ser falada como nunca aí no ambiente escolar. Essa live que a gente fez juntas aqui, já também vai estar disponível no YouTube para que você possa compartilhar com a sua escola, para que vocês possam fazer uma reflexão, quem sabe um encontro formativo, uma reunião entre os educadores, para ver como é que vocês vão se organizar, né, diante aí, por exemplo, dessa nova legislação em relação ao uso, né, das tecnologias no ambiente escolar e na sala de aula. Intervalinho para assistir a videoaula, retornamos ao vivo às 20h20. 20h20 a gente volta aqui no YouTube. Não perca a segunda parte. Você é nosso convidado, é nossa convidada de honra. Até mais!